Fala galera da 1001, cara, que saudade. A aula de hoje é sobre bactéria, reino Monera. Bom, moçada, as bactérias, elas apresentam algumas características que são bem peculiares. Lembrem-se que são os primeiros organismos vivos da Terra, são organismos extremamente primitivos, simples, mas não confundam simplicidade com fraqueza. Se tem uma coisa que bactéria não é fraca. Ela é um organismo extremamente resistente, ela está aqui no nosso planeta há bilhões de anos, ela passou por inúmeras pressões da seleção natural e mesmo assim sobreviveu e mesmo assim está aqui presente. Então ela é tudo menos fraca, tudo bem? Bom, vamos lá, moçada, vamos caracterizar uma bactéria. Para ser considerado bactéria, o organismo tem que ser unicelular, ter apenas uma única célula e que essa única célula seja procariota, ou seja, sem núcleo, sem organela, tudo bem? Vamos lá. As únicas organelas existentes no citoplasma das células, das bactérias, são os ribossomos. E lembrem-se, ribossomo ela não é uma organela propriamente dita. Ela é uma estrutura celular extremamente importante, mas organela ela não é, pois não é feito de membrana. Ribossomos é o RNA ribossômico emboladinho lá para fazer síntese proteica. Bom, quem vai estar incluído dentro do reino Monera? As bactérias, as cianobactérias, as arqueobactérias, e aí, moçada, daqui a pouquinho provavelmente já vai surgir um sexto reino aí, mas a nível de prova, hoje, 2020, é considerado arqueobactéria também. Algo que é muito curioso e pouca gente sabe é que as bactérias elas podem ter vida livre, ou seja, serem isoladas na natureza, ou podem fazer colônias, ou seja, se unir várias bactérias se unem, ficam ali coladinhas umas nas outras, formam uma colônia bacteriana. E aí, molecada, uma doença causada por uma colônia bacteriana é muito mais difícil de curar do que uma doença causada por uma bactéria de vida livre. As bactérias elas podem ser aeróbicas, quando utilizarem o oxigênio na respiração celular, ou anaeróbicas, quando não utilizarem o oxigênio para respirar. Essa daqui é uma estrutura básica de uma célula. Qual é a estrutura básica de uma célula bacteriana? Obviamente, ela vai apresentar a membrana plasmática, essa aqui douradinha. Acima dela haverá a parede celular. Sim, as bactérias apresentam parede celular, mas cuidado com as pegadinhas. A parede celular de uma bactéria não é de celulose, é de peptidoglicano. É uma substânciazinha onde eu vou pegar carboidratos, lipídios, proteínas e misturar tudo para fazer peptidoglicano, ok? Parede celular de celulose é lá nas plantinhas. É a melhor parede que a gente conhece. Entretanto, as bactérias não apresentam esse tipo de parede. Apresentam a parede de peptidoglicano. Professor, então qual vai ser a função? É a mesma, moçada. É resistir à pressão da osmose. É resistir para evitar que a célulazinha, exploda. Além disso, algumas bactérias podem apresentar uma terceira camada de proteção chamada de cápsula. Não são todas as bactérias que apresentam, mas existem algumas espécies que irão apresentar. Podem ter fíbrias ou cílios aos milhares para ajudar na locomoção. Vão apresentar um nucleóide, lembrem-se, não tem núcleo, eles têm um nucleóide. O que é um nucleóide, professor? Bom, primeiramente, bactéria só tem um único cromossomo, umzinho só, somente um. E esse um cromossomozinho vai estar lá emboladinho em alguma região lá do citoplasma. É onde ele tiver, eu vou chamar de nucleóide, certo? Além disso, algo que é muito exclusivo do reino Monera são DNAs extras, chamados de plasmídios, moléculas de DNAs que carregam algumas informações genéticas que são extras. Não estão ligados ao cromossomo da bactériazinha, mas estão ali para dar uma certa diversidade genética a esses organismos, certo? Bom, o flagelo não é obrigatório, certo? Algumas bactérias terão flagelos, outras não, mas as que têm flagelo, elas levam vantagens na hora de locomoção, tá, moçada? Elas se locomovem muito mais rápido de quem não tem flagelinho, certo? Como que eu vou classificar uma bactéria? Eu classifico essa bactéria de várias formas. Uma delas é em relação ao formato dessa célula. A célula ela pode ser do tipo coccus,
quando forem um monte de bolinhas. Lembra que eu falei para vocês que formam colônias? Podem ser estreptococos, quando vários cocos se unirem formando uma linhazinha reta, uma filazinha indiana. Posso ser diplococos, quando tiver 2 cocos. Posso ser ainda bacilos, em forma desses bastãozinhos assim. Diga-se de passagem, o nome bactéria vem da palavra bastão, né? Que parece, as primeiras bactérias descobertas tinham esse formatinho de bastãozinho. Podem ser ainda os vibrões, podem ser os espirilos, que em formato de espiral. Pode ser estafilococcus, streptococcus. O estafilococcus, moçada, fica parecendo uma amorazinha, um cachinho de uva. Ela é uma colônia de bactéria também, mas que fica ali toda juntinha em vários sentidos. Não é uma sequência linear como o streptococcus, certo? Essa é a diferença do estafilo para o streptococcus. Bom, nutrição. Como que as bactérias vão se alimentar? Primeiramente, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. As que são autotróficas serão fotossintetizantes, farão fotossíntese igualzinho às plantinhas, mesma história, bem similar até, ou quimiosintetizantes. Não se esqueçam desse detalhe. Existem bactérias que fazem o próprio alimento através da quimiossíntese. Produzem através lá da oxidação de algum composto. A gente já teve uma aula agora há pouco tempo sobre quimiossíntese, mas relembrando, é como se eu, por exemplo, pegasse amônia, oxidasse, formei nitrito e energia. Essa energiazinha aqui eu vou utilizar no lugar da energia do sol para fazer a minha glicose, C6H12O6. Produzirei também oxigênio livre. Pô, bacana. Qual é a diferença então, professor? A diferença, moçada, é que na quimiossíntese o rendimento na produção de glicose é bem menor, tudo bem? Se eu for uma bactéria heterotrófica, eu posso ser uma bactéria parasita, e aí eu vou causar alguma doencinha se eu contaminar algum ser humano, ou posso ser ainda uma decompositora. Molecada, as bactérias são excelentes decompositoras do nosso planeta. Existe um determinado momento de putrefação lá de, sei lá, um animalzinho morreu, tá começando a decompor, vem os urubuzinhos, chega um determinado momento que nem o urubu aguenta, vem fungos, e aí, moçada, no final da história, quem vai terminar de fazer o serviço vai ser as bactériazinhas decompositoras. Bom, aí a gente entra em cena com Hans Gram, esse cidadãozinho aqui, um grande cientista. Ele descobriu o seguinte, que determinadas bactériazinhas tinham uma parede muito espessa. Já outras não tinham essa parede espessa. Como que ele descobriu essa parada? Ele jogou uma certa coloração em algumas amostras contendo alguns tipos de bactérias. E ele viu o seguinte, que algumas bactérias ficavam azuis, azuladas, e outras ficavam avermelhadas. Ele provou o seguinte, que as bactérias que ficavam azuis era porque o corante impregnava bastante no peptídeo glicano. E como elas não têm essa membrana extra, ela vai ser chamada de gram positivo. Então vamos nessa, ó. Se não tem cápsula, eu vou chamar de gram positiva. Se tem o raio da cápsula, se tem essa membraninha extra aqui, ó, eu tenho a membrana plasmática, vou ter uma camada de peptidoglicano. Percebam que na gram negativa a camada de peptidoglicanozinho é menor, entretanto, elas apresentarão uma camada a mais de membrana plasmática. Logo, moçada, elas serão chamadas de gram negativas. Importante. Bactérias que são gram-negativas normalmente são mais difíceis de serem curadas. Doenças causadas por bactérias gram-negativas são mais difíceis de serem curadas, porque existe mais uma barreirinha para que a toxina entre na bactéria, para poder fazer efeito e matar essa bactériazinha. Bom, a reprodução. Lembrem-se, a gente tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada significa com troca de material genético. Cuidado, não é com troca de gametas, é com troca de material genético. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, serão através dos gametas. Entretanto, como é o caso das bactérias, elas também terão uma reprodução sexuada, trocando material genético, mas não envolverá gameta. Tudo bem? E as bactérias conseguem também se reproduzir assexuadamente, sem misturar nenhum tipo de material genético, certo? Aqui a gente tem o primeiro tipo de duplicação, no primeiro tipo de reprodução de uma bactériazinha, chamada de divisão simples, ou cisciparidade, ou fissão binária. É tudo sinônimo, são todos sinônimos, tudo bem? Como que vai funcionar? Bom, uma determinada bactériazinha
cresce, duplica o seu DNA, certo? Ao duplicar o seu DNA, ela se divide ao meio, formando duas novas bactérias. Entretanto, essa bactériazinha aqui é geneticamente igual a essa bactériazinha que está do lado, tudo bem? É uma reprodução assexuada, então não gera variabilidade genética. Agora a gente tem a transformação. Transformação é algo muito típico das bactérias. Funciona da seguinte forma: imagina que uma determinada célula, sei lá, morreu e um pedaço do DNA dela está boiando ali na água, está ali de bobeira. A bactéria consegue absorver esse fragmentozinho, olha aqui, de azulzinho claro, absorve e consegue incorporar no seu próprio material genético, tudo bem? Detalhe interessante, não dá para fazer com qualquer tipo de DNA. A bactéria ela não tem ainda essa capacidade. Graças a Deus ela não tem ainda essa capacidade. Porque ela só consegue fazer com DNAs que são mais similares aos dela, de organismos também não muito evoluídos, de organismos mais primitivos. A transdução. A transdução, moçada, ela não é bem um tipo de reprodução natural. Como que funciona? É necessário que um vírus, um fago é o nome dado a vírus que infectam bactérias. A gente chama de bacteriófago, tudo bem? Bom, é necessário que o vírus infecte. Lembra da aulinha de vírus? Lá na aulinha de vírus eu falei que o vírus ele tem essa capacidade de infectar a célula. O DNA viral se funde ao DNA da célula bacteriana. Quando essa célula se multiplicar, ela formará também novas células, também contendo esse DNA novo. E por último, a mais comum de acontecer, chamado de conjugação, a mais comum dentre as sexuadas, tudo bem? Funciona da seguinte forma: uma bactériazinha emparelha com a outra, constrói-se um pilissexual, essa pontezinha citoplasmática, em alguns livros é chamado de pilissexual. E para ser sincero, é muito mais comum a gente ouvir pilissexual, mas esse daqui é um termo mais recente, então eu já avancei aqui para vocês no termos mais recentes, tá? Mas fiquem atentos aí, é pilissexual, PI ali, pili. E aí o que vai acontecer? Lembra-se dos plasmídios, aquele DNA circular extra que as bactérias apresentam? Então, elas conseguem trocar pedaços ou até mesmo um plasmídio inteiro de uma bactéria com a outra, formando novas combinações e, consequentemente, aumentando a variabilidade genética dessas bactérias. Lembrem-se, meus amores, independentemente da espécie, qualquer organismo vivo, quanto maior variabilidade genética, melhor para a espécie, tudo bem? Beijão, até a próxima. Exercícios online, tarefa online, meus amores. Eu tô de olho. Valeu, até mais.